Deus ele diz no Salmo 81, no versículo 8, diz assim: ah, se Israel me desse ouvido. Ah, se meu povo me desse ouvido. Aqui o profeta Jeremias, ele descreve toda a ruína do cerco que houve em Jerusalém e as dificuldades que passaram pela desobediência. Porque os profetas daquela época só queriam dizer, falar coisas boas, coisas que eram agradáveis ao rei e ao povo. E o povo foi cada vez mais, se prostituindo espiritualmente. E Deus enviava os seus profetas para relatar que aquele povo estava caminhando fora da direção de Deus. Mas o povo não ouvia. O rei que estava sentado também não ouvia eles. Ah, não dava ouvido aos profetas de Deus. E então Deus começou a dizer o que ia acontecer. Deus manda: levanta a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e faz um cerco lá em Jerusalém. Ele faz um cerco. E nesse cerco, com muita crueldade, eles não atacaram logo de princípio, mas fizeram com que o povo não tivesse como sair e nem entrar. Ou seja, não entrava alimento, não entrava mais nada. Não entrava nada naquele lugar, porque ficaram cercados. Você pode estar vivendo uma situação desta forma, cercado, aonde você não vê saída, aonde você não consegue mais, olhar uma saída no fim do túnel. Aquele povo estava assim devido à desobediência. E a mão de Deus pesou. Olha só o versículo 5. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Sabe o que eles estavam comendo? Esterco. A fome era tanta que estavam comendo esterco. Eles não tinham mais, a comida foi acabando, tudo foi se acabando. Eles estavam cercados, não entravam mais nada. A desobediência de Deus traz a fome, traz toda a escassez, porque a pessoa passa a viver pelas suas próprias ações. E houve a desobediência. E no versículo 6 diz assim, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela as mãos alguma. O sofrimento, ele compara como Sodoma. O que era Sodoma? Era um lugar aonde o pecado reinava, aonde tudo que era ruim reinava, aonde as pessoas de lá não ouvia a voz de Deus. Não ouvir a voz de Deus, não ouvir Deus, está prisioneiro dessas situações. E de repente você pode se perguntar: eu tenho força, eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou conseguir vencer e todas essas coisas. Você consegue vencer quando você ouve a Deus. Agora você imagina aqueles que comiam coisas, alimentos saborosos, alimentos, os reis, os príncipes, estavam comendo esterco, o povo. Porque não havia mais alimento, eles não tinham como sobreviver. E olha só o versículo 8. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas. A sua pele se lhe pegou aos ossos, secou-se e tornou-se como um pedaço de pau. A pele estava colada ao osso. Quem olhava para as pessoas ali, via pele e osso.
E o profeta diz que era como um pau, ou seja, era magricelo. Olha só o sofrimento pela desobediência, porque não quis ouvir a Deus. Eles estavam pele e osso. E o versículo 9, os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome. Ou seja, porque aqueles mortos que foram pela espada, eles já não têm como sentir dor e mais nada. Mas ele está dizendo que aqueles que estavam passando fome, tem como sentir dor. Tem como estar sofrendo naquela angústia, naquele sofrimento, naquela dor. E está dizendo que era melhor que se tivessem passado logo a espada do que estar passando tanta necessidade, tanta fome. E de repente você agora está passando por isso. Sim, você está passando por isso agora. E a única forma é clamar ao Todo-Poderoso Deus. A única forma é você se render a Deus, o Todo-Poderoso, aleluia. Olha só a situação que esse povo chegou, a nação eleita, o povo escolhido. Olha só o versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. A fome era tanta que as mulheres piedosas, mulheres de respeito, a fome era muita que estavam cozinhando os filhos para comer. Para comer. Serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Olha o resultado da desobediência. Imagine uma mãe ter que comer o seu próprio filho para não morrer. É a palavra de Deus. Não se pode brincar com Deus. Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Não se pode brincar com Deus. Não se pode desrespeitar a palavra dele. É obedecer. Aleluia. E no versículo 12 diz assim: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Eles não acreditaram que o inimigo ia pegar eles, porque eles estavam se achando seguro em uma grande muralha. De repente você está se achando seguro pela sua condição financeira. De repente você pode estar se achando seguro, sabe por quê? Porque você tem estudo, tem uma formação. Mas olha como é que está a sua vida. Veja como é que está a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque os reis se acharam seguros. Mas o inimigo entrou pela porta. Foi pela porta. E o versículo 13 diz assim, ó: foi por causa do pecado dos profetas, das maldades do seu sacerdote, que derramaram o sangue do justo no meio dela. Ou seja, quando vinha um justo e falava a verdade, eles derramavam o sangue, eles matavam. Quando Deus enviava um profeta para alertar, eles matavam o profeta, derramava sangue inocente. E continua dizendo: erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Sabe como é que o sacerdote andava ali? O sacerdote que pregavam a mentira, eles não queriam nem ser tocados. Eles se achavam tão santos que eles queriam ser reverenciados. E diz assim o versículo 15: desviai-vos, bradavam eles, imundo, assim que eles chamavam o povo imundo, desviai-vos, ou seja, sai que eu quero passar, a altivez, a soberba. Desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram e disseram entre as nações: nunca mais morarão aqui. Eles se achavam puro demais, santo demais, mas pregavam a mentira, confortavam o povo com a mentira, e o povo na idolatria, na mentira, não trazia palavra de correção como os profetas. Quando alguém vinha com a palavra de correção, eles mandavam matar, derramavam o sangue dos profetas. E no versículo 16 diz assim: a ira do Senhor os dividiu, e ele nunca mais tornará a olhar para eles.
não reverenciavam a face dos sacerdotes e nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Sabe o que acontecia? O povo pedia socorro, pedia ajuda, mas não havia quem pudesse ajudar, porque o único que pode dar socorro é o Senhor. O único que pode livrar é Deus. E continua dizendo no 18, espiaram os nossos passos, de maneira que não podiam andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. O povo viu que a esperança já tinha se esgotado. Depois do sofrimento é que eles viram que dependiam de Deus. Ah, não esperes chegar o sofrimento, a dor, a angústia. Imagine uma mãe ter que comer seu próprio filho. Imagine ter que comer esterco para poder sobreviver. A pele e o osso se colava ao corpo, a necessidade. E no capítulo 5, e no versículo 8 diz assim, servos dominavam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Eles subjugavam os outros povos. Depois eles passaram a ser servos dos servos, daqueles que eram servos deles, porque desobedeceram. Com o perigo da nossa vida, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Chegava a escurecer a pele. Era uma visão horrível. Uma visão destruidora. E o profeta teve que assistir aquilo. O mesmo profeta que anunciou a eles a verdade de Deus, mas não quiseram ouvir. Não deram ouvido a Deus. Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando contigo, minha irmã. Dá ouvido a Deus. E sai desse sofrimento. Sai desse sofrimento. Sai dessa dor. Que entra ano e sai ano, você está na mesma situação, na mesma angústia. Não, pelo contrário. Está piorando cada vez mais. Porque você não tem dado ouvido ao Senhor. Ele diz, se Israel me desse ouvido, se meu povo me desse ouvido. Ele diz assim no versículo 11, forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. As mulheres foram violentadas assim que os soldados entraram. Imagine os pais vendo suas filhas sendo violentadas por causa da desobediência. Ao filme que passa pela mente, pela cabeça da pessoa, assistindo toda aquela coisa. Deus poderoso. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. A face dos velhos não foram reverenciada, não tiveram respeito com os mais idosos. Os príncipes que estavam no seu palácio, que estavam bem, eles foram enforcados. E aos jovens obrigam a moer, e aos moços tropeçam debaixo da lenha. Aqueles que eram mais novos tiveram que fazer serviços escravos e forçados, carregar madeira, lenha. E aí o que acontecia? Já esgotado pela fome, pela fraqueza, tropeçavam, caíam. Os velhos já não têm assento à porta. Os jovens já não cantam mais, por causa do sofrimento, por causa da dor. Meu Deus. Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando contigo, minha irmã. Você quer continuar ainda nesse sofrimento? Você quer continuar ainda nessa angústia? Quer continuar vendo tudo perecer?
Até quando você não vai entender que Deus está falando contigo e está querendo te erguer? Sim. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na violência. Mas aqueles que não buscam a Deus ficam fadados à sua própria sorte. Aqueles que não dão ouvido ao Senhor é como dizer para Deus: eu não dependo de ti. E foi Deus que criou o céu, a terra e tudo que existe. Foi Deus que criou tudo que está formado pelo poder da sua palavra. Não dar ouvido a Deus é não dar crédito à palavra dele. E aí é sofrer. Porque aquele povo, ele pediu socorro, mas não havia quem o pudesse livrar. Aquele povo gemeu. Eu fico imaginando como é dolorido a mãe ter que cozinhar o filho. A necessidade de comer esterco porque já não há mais nada. A violência tomou conta. A dor tomou conta. E aí agiram como se fossem animais para sua própria sobrevivência. Ouve a Deus. Não brinque com Deus. Há sacerdotes que, como naquele tempo, estão brincando. Sacerdotes que estão pregando coisas que Deus não está dizendo. E não querem pregar a verdade porque tem medo da igreja esvaziar. Mas e essas almas, essas vidas, essas pessoas que estão no sofrimento, que estão na dor, precisam ouvir a verdade, precisam de profetas que falam a verdade, profetas que anunciam a verdade de Deus. Aleluia! E que não escondam a verdade. Oh, Deus poderoso! As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A misericórdia dele. Clama agora pela misericórdia do Senhor. Clama agora. Louvado seja o nome do Senhor. Se arrepende, você que se afastou, se desviou. Olha só como é que está a tua vida agora, meu irmão. Olha só, minha irmã. Você está fazendo coisas que você nem imaginaria chegar a este ponto e fazer. É porque você não tem dado mais ouvido à voz de Deus. Olha essa angústia, olha essa dor, essa depressão que te assola. Você entra dentro de um quarto e não quer ver ninguém, quer ficar num ambiente escuro. Você está procurando, através da bebida, um momento de alegria, mas mesmo quando você está bebendo ou se drogando, você sente um vazio. Sabe por que você sente um vazio? Porque você precisa de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Sim, você precisa se arrepender no pó e na cinza. Pede a Ele agora misericórdia, dobra o teu joelho agora, começa a falar com Deus. De repente você está aí, dentro da igreja, mas não tem compromisso com a obra. Você não tem compromisso nenhum com a obra. Não tem responsabilidade com a obra. Toda vez que Deus ele te requer alguma coisa, você sempre tem uma desculpa. E você diz, eu já cumpri já com o meu compromisso, eu já fui à igreja. Quando Deus requer que você evangelize, que você fale dele. Aqueles que até escondem a Bíblia, para não dizer que está indo na igreja. Com medo de alguém dizer, você está indo para a igreja? Oh, meu amado e minha amada. Nós dependemos de Deus. Todos os dias. Dependemos de Deus. Olha só, a nação eleita.
ao que eles sofreram. O que aconteceu com eles? A maldição chegou sobre eles. De tal forma que o desespero, a dor, o sofrimento. Imagine isso pela visão do profeta que olhou tudo aquilo e viu e chorava. Ele teve que se lamentar. Ele teve que sentir dor. Uma dor terrível. E não poder fazer nada. Porque Deus já tinha enviado seus mensageiros para dizer: sai dessa situação. Começa a dar ouvido a Deus. Começa a se arrepender. Começa a buscar o Deus Todo-Poderoso. Mas você não quis ouvir. Por isso você está aí num momento de escravidão na sua vida, vivendo essa escravidão, porque você não quis ouvir. Mas agora essa palavra chega em você agora, em nome de Jesus, e começa agora a fazer obra na sua vida, e se arrependa agora e diz: Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, lava-me com teu sangue carmesim. Lava-me, Senhor, e então, Deus vivo, eu vou sair dessa situação. Diga para o Senhor, de repente você não tem mais força, mas essa palavra entra de encontro com você para te dar força, para te dar vida. E se arrependa e erga do pó e da cinza e clame ao Senhor. E diz: Senhor, eu pequei, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu não quero mais me submeter aos vícios, a essa situação, a essa dor. Eu não quero mais, Senhor, viver isso. Então me ajuda, Senhor. Vem com a tua misericórdia, com teu amor, com a tua bondade. E aí Ele vai tocar na tua vida de tal forma que você vai se erguer e você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus.